Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio demonstram preocupação com a logística e infraestrutura para a vacinação contra a Covid-19 na cidade. É preciso que nós tenhamos uma logística muito clara e objetiva. Quem, quando e aonde vamos vacinar a população. Eu tenho um pouco de receio de que nós fiquemos atrelados ao Plano Nacional de Imunização, que cria grupos muito fechados. Prefeitura do Rio anuncia novas medidas de flexibilização com base nos riscos de contaminação das regiões administrativas. E a campanha Janeiro Branco deste ano alerta para os cuidados com a saúde mental em tempos de pandemia. Em tempos de não pandemia, nós íamos para praças, shoppings, empresas, etc. Agora, em tempos de pandemia, nós estamos investindo muito nisso que a gente está fazendo aqui. Transmissões, entrevistas, lives. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da preocupação de parlamentares com o plano de vacinação contra a Covid-19 a ser adotado pela Prefeitura do Rio. Os vereadores querem saber quando, aonde e quem vai ser imunizado. Como a cidade do Rio vai estar preparada para seguir o programa de vacinação, não só do ponto de vista logístico, mas também do ponto de vista humano e físico? E qual será o plano de imunização da atual prefeitura? Para os vereadores da Comissão de Representação de Combate à Covid-19, além da preparação das seringas e agulhas, a grande preocupação é quanto à infraestrutura que envolve o plano de imunização. E a pergunta é: aonde, como e quando a população carioca será vacinada? A vereadora Tereza Berger disse que o município e os vereadores têm um papel muito importante, principalmente se organizando e se estruturando para a vacinação. É evidente que vai se seguir um programa, por tudo que eu tenho visto, um programa nacional de vacinação, mas tem que haver uma infraestrutura adequada, os locais adequados. Acho até que a gente tem que pensar até em mutirões, por que não dizer mutirões, sim, em que a gente possa, com a disponibilidade da vacina, que a gente possa vacinar um número maior de pessoas, porque nós todos sabemos que a retomada da economia, o crescimento do nosso país, ele só vai melhorar, e eu acho que aí é que eu chamo a atenção das nossas autoridades, principalmente federais, que é fundamental que essa vacinação ocorra logo. Nós não podemos, o Brasil não pode continuar sendo jogado para trás. Todos são mais de 50 países que já estão aí aplicando a vacina e nós ainda não sabemos data, não sabemos absolutamente nada. Todo dia uma perspectiva, a gente vê um ministro, vem a público, faz as suas declarações, mas, na verdade, de concreto, de definitivo, nós não temos nada. Então, acho que o município precisa ter esse papel grande de estruturar, e o prefeito Eduardo Paes já anunciou, né, que vai participar, o município vai estar estruturado para isso, é fundamental. Sobre a produção de vacinas na Fiocruz, o vereador Felipe Michel, segundo vice-presidente da comissão, sugeriu que os parlamentares façam uma visita na Fundação Oswaldo Cruz, onde está sendo produzida a vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Eu já estive na Fiocruz junto com o deputado federal, doutor Luizinho, com toda a comissão, vendo toda a produção, como é que será feita da vacina. Então, isso também é uma questão que a gente pode articular para a gente fazer uma visita à nossa comissão. Então, eu me coloco aqui à disposição do senhor presidente para a gente poder fazer algumas ações que eu tenho certeza que será muito proveitosa para a nossa comissão, para a gente ter elementos, ter informações e ações. O vereador Dr. Rogério Amorim, relator da comissão, ressaltou que é preciso uma logística clara e objetiva. É preciso que nós tenhamos uma logística muito clara e objetiva. Quem, quando e aonde vamos vacinar a população. Nós precisamos cobrar das autoridades a celeridade no processo e, sobretudo, a efetividade da mesma. Então, é preciso trabalhar com seriedade nesse intuito. Já o presidente da comissão, vereador Dr. João Ricardo, acredita que é possível uma flexibilização nos grupos de vacinação e que não haverá problemas quanto à quantidade de vacinas. Confiando naquilo que a gente tem experiência,
que é os programas de vacinações, eu tenho um pouco de receio de que nós fiquemos atrelados ao Plano Nacional de Imunização, que cria grupos muito fechados. Nós podemos priorizar os grupos, sim, mas nós podemos também trabalhar concomitantemente. Nós temos equipes para ir nos locais onde haja idosos institucionalizados, mas temos também equipes fixas que podem vacinar aqueles, por exemplo, de 60 anos de idade. Por exemplo, profissionais de saúde, equipes móveis se deslocando até os locais de trabalho dessas equipes. Temos para tudo isso. Surge sempre a colocação de que não teremos vacinas no momento certo para todo mundo. Eu não acredito nisso. E não acredito nisso até pelo atraso que nós estamos vivendo. Nós estamos atrasados do mundo inteiro. O mundo inteiro está vacinando, menos nós, menos o Brasil. Esse atraso cria para a gente um precedente importante, que é a produção de vacina, tanto no Butantan, como aqui na esquina, aqui na Fiocruz. Então, eu acredito, com o direito de até me equivocar, que nós não vamos passar por problemas de quantidade de vacina. E aí, com a expertise que temos, com os recursos humanos que temos, com os 450 postos que o secretário de Saúde disse que teremos, nós não vamos ter problema de flexibilizar os grupos de risco e serem os primeiros a terminar com a vacinação no Brasil. E isso vai nos dar, então, a oportunidade de voltar, não imediatamente, mas ao longo de um período curto de tempo, a nossa vida normal, que é o que todo mundo quer. Não aguentamos mais. A Prefeitura do Rio elaborou um novo protocolo de ações de enfrentamento ao coronavírus com base nos níveis de risco de contaminação das regiões administrativas da cidade. Eduardo Paes chegou a anunciar o retorno do público aos estádios, mas depois recuou da ideia. A resolução feita pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a estadual, prevê a criação de 3 níveis de alerta. O alerta 1 é um risco moderado, o 2, alto, e o nível de alerta 3 é quando o risco é muito alto. Esses níveis serão classificados de acordo com os números de contaminação de cada bairro. Algumas regras são gerais, por exemplo, casas noturnas devem interditar a pista de dança, mas em cinemas e nos teatros já tem uma diferença. Eles devem ampliar o horário de funcionamento. Se o risco for moderado, pode a metade da capacidade. Se for alto, 1/3. Se o risco for muito alto, está autorizado 1/4 da capacidade com um distanciamento de 2 metros. Uma das novidades da resolução é o retorno da torcida aos estádios de futebol. A capacidade será decidida de acordo com a classificação de risco do bairro. Mas o Maracanã, por exemplo, é uma das regiões com mais pessoas contaminadas. Logo após a publicação da resolução no Diário Oficial, o prefeito Eduardo Paes escreveu em suas redes sociais que a decisão de liberar os estádios com uma ocupação mínima de 1/10 está correta, de acordo com a Secretaria de Saúde. Mas como é uma medida, segundo o prefeito, quase impossível de ser fiscalizada, será revogada. A resolução também prevê que shoppings, ambulantes e feirantes, ginásios, clubes, museus, galerias, aquário e conferências não podem funcionar caso o bairro esteja com a classificação em risco muito alta. A insegurança alimentar não para de aumentar no Brasil e, segundo a ONU, já atinge 43 milhões de pessoas no Brasil. Os números são de 2019. A preocupação é que, em tempos de pandemia, o quadro da fome no Brasil tenha se agravado. De acordo com o levantamento da FGV Social, o Brasil despencou no ranking global de segurança alimentar. Entre 2014 e 2019, saiu da 39ª para a 62ª posição, o que comprova que a fome no país voltou com força total. Sobre esse assunto eu converso com o economista Marcelo Neri, da FGV Social. Marcelo, conta pra gente no que foi baseado esse levantamento. Na verdade, são 2 fontes. Uma fonte é a pesquisa de orçamentos familiares, feita pelo IBGE, que foi bastante noticiada aqui no Brasil, o aumento da insegurança alimentar nos últimos 5 anos. Mas o que a gente fez foi agregar uma base de dados de 150 países que mede segurança alimentar, insegurança alimentar, numa escala global, permite comparar o Brasil com o resto do mundo e tem uma vantagem de ir até 2019. Então, são esses 2 estudos, são perguntas diretas às pessoas sobre o grau de segurança e insegurança alimentar, em quantidade, qualidade, é uma bateria de perguntas. Então, essa é a base das informações.
Agora, o Brasil ele despencou, né, da 39ª para a 62ª posição, Marcelo. O que nos levou a essa situação, na sua opinião? A crise econômica? Foi a crise econômica, mas foi uma crise que ainda não foi superada pelos mais pobres até 2019. Existe um paralelo entre extrema pobreza, as pessoas que não têm, vamos dizer, principalmente uma linha bem baixa, R$90 por pessoa por mês para viver. E isso foi o que comandou os movimentos da insegurança alimentar, seja na POF... Se eu não me engano, corresponde a 20% da população com menos recurso, não é? Pode ser, se você usar uma linha de pobreza mais alta, mas ali a linha de pobreza, quer dizer, essa contínua piora da pobreza baseada em renda se dá principalmente quando você usa uma linha bem baixa, de R$90, que é o critério de acesso, primeiro critério de acesso ao Bolsa Família. E ali houve até uma deterioração, já indo um pouco para as causas, do valor do benefício, do número de beneficiários, etc., do Bolsa Família, que talvez seja uma das razões, para além da crise, porque a crise dos mais pobres foi mais séria, né, do que a crise geral. O Brasil viveu a maior recessão, mas depois teve uma retomada. O que os dados de extrema pobreza mostram é que essa retomada não existiu para os pobres. Eles continuaram perdendo renda, inclusive em 2019. E a causa fundamental disso uma das causas, é o Bolsa Família, vamos dizer, a perda de... Quer dizer, a pobreza acabou subindo pelo mesmo caminho que ela tinha caído. São 3 marcos, 2004, 2014, nisso a pobreza cai continuamente, extrema pobreza, etc., e 2014 até 2018 ou 2019 ela sobe. Então, e o ponto é que os dados de 2018 ou de 2019, dependendo da pesquisa, eles estão piores do que era em 2004. Ou seja, você voltou para trás 18 anos e foram 18 anos de progresso. E então a gente pode afirmar que houve um descaso com a política de segurança alimentar, Marcelo? Isso é sempre difícil dizer, né? É fácil dizer, na verdade. Mas o que eu acho é que houve uma certa insensibilidade com os mais pobres do Brasil e a gente viu esse movimento, a pobreza subindo pelo mesmo caminho que ela tinha aumentado. O Brasil é um país que tem uma tradição muito grande. Agora, esse ano, saiu o Prêmio Nobel para o Programa de Alimentação da ONU, que tem a marca brasileira. O primeiro presidente do Conselho foi Josué de Castro, lá final dos anos 40, 50. Tivemos José Graziano, que foi presidente da FAO, o Betinho. A gente tem expoentes nesse cenário. O Brasil, ao mesmo tempo, é a fazenda do mundo, é um grande produtor de alimentos em escala global. No entanto, a gente não só tem esse problema que é recorrente desde 1940, do Geografia da Fome, do Josué de Castro, como esse problema voltou com tudo e estamos produzindo alimento como nunca produzimos. Então, tem um problema distributivo e tem esse problema de política pública que você se referiu. E você vai ver no próximo bloco, campanha Janeiro Branco sobre cuidados com a saúde mental ganha importância em meio à pandemia da Covid-19. Morreu nesta quarta-feira Dom Eusébio Scheid, arcebispo emérito do Rio de Janeiro. O religioso tinha 88 anos, ele não resistiu ao longo período de internação em São José dos Campos. O estado de saúde, que já era delicado, se agravou após a contaminação da Covid-19. Dom Eusébio Scheid chegou à Arquidiocese do Rio em 2001 para substituir Dom Eugênio Salles. 2 anos depois, tornou-se cardeal e se aposentou aos 75 anos. O Vaticano agradeceu a Dom Eusébio pelos 60 anos de sacerdócio, sendo 40 dedicados ao episcopado. Você sabe o que é um acidente de consumo? O Rio de Janeiro é um dos 3 estados com maior número de reclamações desse tipo de acidente. Com 8% de reclamações, o estado do Rio está em 3º lugar no ranking do Inmetro, que apresenta desde 2006 o resultado do monitoramento dos acidentes de consumo. São Paulo, com 29%, e a Bahia, com 12%, lideram a lista.
Os acidentes de consumo acontecem quando as pessoas usam o produto de forma correta. Uma cadeira plástica. Se você senta numa cadeira plástica e ela quebra quando você senta nela, isso é um acidente de consumo. Você usou a cadeira da maneira como ela deve ser usada e mesmo assim ela te criou um problema. Agora, vamos supor que você vai numa cadeira, você fica em pé em cima da cadeira e começa a pular em cima dela. E aí ela quebra. Isso é um acidente, mas não é um acidente de consumo pela definição que a gente utiliza no nosso negócio. Porque você utilizou de uma maneira que não é a recomendada para aquele produto. Esses acidentes de consumo são muito comuns? Os acidentes em si são comuns. A gente não consegue ainda ter no nosso sistema um registro de todos os acidentes que acontecem no Brasil, porque o nosso sistema ele é construído pelo relato dos consumidores. Nós não temos uma maneira sistemática de levantar os acidentes que acontecem pelo país. A gente depende do que nos registra. Então, quanto mais a gente consegue receber esses registros dos consumidores, mais esse banco fica mais confiável, fica com mais resultados que podem ser analisados. E quais são os principais tipos de acidentes de consumo? Olha, geralmente, nós já temos esse banco já há uns 15 anos, mais ou menos. Geralmente, o produto que tem mais registros, a classe de produtos que tem mais registros de acidentes, são os produtos infantis. Pelos números que a gente está fechando agora de 2020, 30% dos acidentes registrados foram de produtos infantis. Depois disso, eletrodomésticos, também é uma classe com bastante acidentes registrados, em média fica em 20%. São as duas classes que costumam ter o maior número de registros. Brinquedo sozinho é quase 10%, realmente costuma ser um dos produtos campeões de registro. A maior parte dos acidentes ele não causa lesões graves, ou não causa lesão nenhuma, ou causa lesões apenas leves. Se não me falha agora a memória, o ponto que tem mais registro de acidentes é em lesões às mãos. Costuma causar lesões às mãos. Mas a gente separa isso em mãos, olhos, cabeça, quer dizer, você consegue fazer uma filtragem dos danos mais comuns causados por esses acidentes. Mas vocês já tiveram algum relato de algum acidente grave? Sim, sim. Já tivemos alguns. Inclusive, há uns 3 anos atrás, nós tivemos um caso de um acidente com um berço que envolveu um óbito, infelizmente, e que acabou levando a uma mudança no regulamento. Naquela época, foi investigado esse acidente, descobriu-se que era um componente do processo de fabricação dos berços, que, apesar de estar dentro do regulamento, que poderia ter ajudado a propiciar aquele acidente, o regulamento foi mudado por causa disso, para tornar o produto mais seguro. Existe um ranking de relatos de denúncias por estados? O Rio de Janeiro, por exemplo, tem muita denúncia. São Paulo, por ter mais gente morando, tem mais denúncia? Exatamente, era isso que eu ia te dizer. A gente até tem esse número, só que é um número que tem que ser usado com cuidado. São Paulo, com certeza, é o que tem mais registros. Hoje, no número que a gente está fechando agora para 2020, São Paulo tem 26%, 28% dos registros do ano, mas é uma coisa esperada, porque não só é o estado mais populoso, como também podemos esperar que é um tipo de população, pelo nível de instrução, por tudo, que está mais propenso a fazer esses registros, né? Mas nós temos São Paulo, Bahia costuma ter também um bom número de registros. Como região é o Sudeste. O Sudeste tem quase 50% dos registros vem do Sudeste, 20 e poucos % do Sul. E qual o procedimento do consumo? A gente até gostaria de estimular também que os outros estados também registrassem mais esses registros de acidentes. E qual o procedimento do consumidor no caso de um acidente desse tipo? Olha, esse acidente ele pode ser relatado no nosso site. Você entrando lá no nosso site, do lado esquerdo tem o menu, a avaliação da conformidade, acidentes de consumo. E aí você consegue abrir um formulário onde você registra todas as informações necessárias para a gente poder cadastrar isso no banco. Outra maneira que você pode fazer esse cadastro é pela nossa ouvidoria. Também pelo site você tem acesso à ouvidoria. O telefone da nossa ouvidoria é o 0800 285 1818. Como é que o Inmetro interfere nessa relação de consumo entre a pessoa que forneceu o produto e o próprio consumidor? A gente não age diretamente nessa relação de consumo. Isso é uma coisa que fica mais sob responsabilidade do DPDC, da Senacom, dos PROCONs, de todo o sistema de defesa do consumidor. A ação do Inmetro com esses acidentes é uma ação mais estatística. A gente recebe esses acidentes, cadastra, recebe acidentes tanto de produtos que a gente regulamenta quanto de produtos que a gente não regulamenta. Os acidentes que se referem a produtos regulamentados, eles vão servir para uma análise de risco
que pode nos levar a operações de fiscalização em cima desses produtos, pode nos levar, como eu citei no caso desse berço, a uma mudança no regulamento. Se a gente identifica um problema sistemático com várias marcas, pode mudar um regulamento para se adaptar a isso. No caso dos produtos que ainda não são regulamentados pelo Inmetro, esses acidentes eles vão servir como um insumo para a gente fazer uma análise de risco desses produtos e levantar a necessidade de criar um novo regulamento que abranja eles. E foi iniciada a 8ª edição da campanha Janeiro Branco, promovida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. As ações alertam para a importância dos cuidados com a saúde mental em meio à pandemia da Covid-19. Como você está cuidando da sua saúde mental? Em tempos de pandemia, todo cuidado conta. Em busca de um pacto pela saúde mental, foi criada a campanha Janeiro Branco. Eu converso com Leonardo Abrão. Ele é psicólogo e idealizador da campanha. Leonardo, muito obrigado pela sua presença. É sempre muito importante a gente falar sobre saúde mental, né? Ainda mais que a gente vive um período tão delicado, né, da pandemia. E pegando carona aí nesse tema, eu gostaria que você nos trouxesse informações das ações, né, do Janeiro Branco, uma campanha tão importante que visa conscientizar a sociedade. Eu que agradeço a vocês. Vamos falar muito sobre saúde mental, tendo por base a necessidade urgente de a humanidade estabelecer um pacto em prol da construção de uma cultura da saúde mental. Nós precisamos de um pacto pela saúde mental, em que fique evidente para todo mundo que todo cuidado conta. E quando a gente fala que todo cuidado conta, nós precisamos orientar as pessoas. O Nietzsche, filósofo europeu, dizia que nós somos homens do conhecimento, nós somos uma espécie do conhecimento, mas nós não nos conhecemos. E a humanidade precisa ser orientada em relação a absolutamente tudo, em especial a sua condição psicológica, psicodinâmica. Nós somos seres emocionais, sentimentais, mentais, comportamentais. Tudo isso é muito importante que a gente fale o tanto que pudermos. A mídia está de parabéns por abrir espaço para que a campanha cresça, cresça, cresça. E quando a gente fala que a campanha Janeiro Branco quer propor um pacto, olha, nesses últimos anos, essa é a 8ª edição da campanha, janeiro de 2021 é a 8ª edição, nós já fomos a parques, a praias, a praças, nós já fomos a aeroportos, rodoviárias, dentro de terminais de ônibus, nós já fomos a salas de espera de hospitais, nós já fomos a restaurantes populares, a shoppings, nós já fomos a todas as mídias brasileiras, nós já fomos às instituições públicas, às prefeituras, às assembleias legislativas, falar, às igrejas, às escolas, às casas, às famílias, falar sobre saúde mental com as pessoas, principalmente de maneira didática, pedagógica, acessível, levando informações acessíveis às pessoas sobre saúde mental e numa perspectiva ampliada. Por que numa perspectiva ampliada? Porque toda vez que a gente começa a falar em saúde mental, as pessoas pensam que nós vamos falar sobre doença mental. O pessoal pensa que saúde mental é doença mental. Ah, vamos falar sobre saúde mental, logo vem depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, alcoolismo. Tudo bem, os transtornos mentais fazem parte do universo da saúde mental. Os transtornos mentais correspondem a um subconjunto da saúde mental. Mas a saúde mental não se resume aos transtornos. Nós precisamos falar de outras coisas, sentido de vida, propósito de vida, perspectivas, alegrias, realizações, desejos, sonhos. Oi? Uma palavra bem importante que você falou, perspectivas, né? A gente vive num período de pandemia, onde o futuro muda com muita frequência, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? E aí traçar objetivos, traçar perspectivas de vida, trabalhar os nossos limites, ou seja, a saúde mental ela está muito mais próxima do que a gente imagina, né? Porque quando se fala de saúde mental, parece que é um assunto que só acontece uma preocupação que só interessa ao vizinho. Não, na nossa família, no nosso grupo de trabalho, no nosso grupo de amizade, não é isso? É o que eu estava dizendo, as pessoas pensam que saúde mental diz respeito só a depressão ou algum transtorno. Ah, então na minha família não tem transtorno, então está tudo ok, nossa saúde mental está legal. A própria Organização Mundial de Saúde diz que saúde não é simplesmente a ausência de doença. Às vezes não tem depressão, não tem esquizofrenia, não tem bipolaridade, não tem alcoolismo, não tem dependência química, não tem nenhum desses transtornos clássicos aí na sua casa, na sua família. Mas o seu casamento tem sentido? A sua religião faz sentido ainda para você?
O seu trabalho, a sua profissão tem sentido ainda? Ou esse sentido se perdeu e agora você vive no automático, no robô, no mecânico? Entendeu? Às vezes não tem nenhum transtorno clássico, mas é uma vida sem sentido, é um trabalho sem sentido, é um relacionamento afetivo, conjugal, sexual que perdeu o sentido. Às vezes está dentro de uma religião que não tem mais nenhum sentido para o grupo ou para a pessoa. E aí a pessoa não para pensar em como vive, não para pensar no que sente, não para pensar no tanto que se violenta, às vezes, para permanecer dentro de relacionamentos pessoais, profissionais, religiosos, sexuais, sei lá. Leonardo, então explica para a gente como que vocês pretendem conscientizar a sociedade. A gente sabe que essa campanha terá eventos online, né? A nossa principal estratégia é sempre abordar as pessoas e conversar com as pessoas. Saúde mental não precisa de um raio-x, uma tomografia, um exame. Basta nós trazermos a pessoa para o entendimento da sua condição, da sua realidade. Basta nós dialogarmos, basta a gente orientar, né? Basta gerar essa comunicação com qualidade, né? Com conteúdo, com propósito junto às pessoas. Então, em tempos de não pandemia, nós íamos para praças, shoppings, empresas, etc. Agora, em tempos de pandemia, nós estamos investindo muito nisso que a gente está fazendo aqui. Transmissões, entrevistas, lives, né? Postagens, compartilhamento de conteúdos nas redes sociais. E nos lugares, nas cidades em que a pandemia não tem lockdown, não está com determinação de isolamento social, nas cidades em que a situação está mais tranquila, em locais abertos, com máscara, álcool em gel e distanciamento social, a gente continua conversando com as pessoas presencialmente. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.